Recentemente eu estava usando um pouco do meu período de inutilidade depois do trabalho para explorar um pouco do quinto círculo do inferno na internet, o Twitter, porque eu nunca vou me acostumar a chamar esse pandemônio de X. E navegando nessas maravilhosas águas de Chernobyl, eu me deparei com uma publicação do veículo jornalístico mais confiável da internet. A Choquei. Era a notícia de que o presidente Lula sancionou uma lei que garante uma pensão aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio. Eu decidi então ler os comentários porque nenhum sofrimento é pouco quando a gente está falando do Twitter, que é a maior incubadora de chorume da internet. Eu encontrei um rapaz perguntando se a pensão seria paga pelo agressor ou pelo Estado, que se fosse paga pelo Estado, ele acharia justo. E esse comentário me deixou genuinamente confusa, eu não tô nem sendo irônica, eu fiquei pensando no que esse cara estava tentando dizer. É que geralmente quando a gente encontra uma galera mais libertária na internet, eles são contra esse tipo de pensão sendo paga pelo Estado. Porque, segundo a lógica deles, seria o contribuinte pagando por um crime que não cometeu. Não que eu concorde com essa lógica, e o que eu acho sobre isso não importa nem um pouco agora, mas é o tipo de argumento que você encontra nesses nichos mais libertários. Só que quando a proposta é o agressor pagar essa pensão, mesmo essas pessoas que defendem qualquer forma de Estado mínimo se mostram a favor. Normalmente eles se mostram muito mais favoráveis a isso do que a pensão sendo paga por dinheiro arrecadado através de impostos. E como eu fiquei curiosa para entender o motivo daquele cara estar comentando isso, eu fui ler as respostas desse tweet e a motivação dele ficou bem clara para mim. A preocupação dele era que, por ser obrigado a pagar a pensão, o agressor retornasse para se vingar da vítima de feminicídio, para prejudicá-la de novo. Repetindo, o agressor retornaria até a vítima de feminicídio para prejudicá-la. E vendo esse comentário, eu percebi que muita gente não sabe nem o que é feminicídio. As pessoas não têm uma mínima noção sobre o assunto e é muito preocupante que essas pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto estejam expostas na internet a conteúdos extremamente problemáticos, como o do Taylor Simão, que diz que lei de feminicídio é um privilégio que feministas querem para as mulheres. Eu tenho os dados que mostram que o homem sofre mais violência doméstica. Homens são 91,8% dos homicídios e mulher é apenas 8% dos homicídios. Tem uma infinidade de conteúdos que trazem mais desinformação do que esclarecimento sobre o tema e pessoas que minimizam a importância do feminicídio porque uma estatística indica que 90% dos homens são vítimas de assassinato, enquanto menos de 10% das mulheres são mortas. E não me entenda mal, eu não estou dizendo que esse dado é falso, ele não é falso, ele é muito condizente com a realidade. O problema é que quando a gente vai falar de um problema social, é uma abordagem muito rasa se basear em uma única estatística para declarar que um outro problema não existe. Quando eu digo mulheres representam maior número de mortes por violência doméstica, eu não estou implicando que homens não são vítimas de assassinato. Essas são duas frases independentes e não necessitam uma da outra para serem verdadeiras. O que eu estou afirmando é que tem um cenário específico padronizado quando a gente está falando de mortes de mulheres. Um cenário que não existe ou que é quase nulo quando a gente está falando de mortes de homens. Então você consegue entender como é falacioso a gente usar somente a estatística dos 90% para alegar que o feminicídio não é um problema a ser considerado? Porque o feminicídio não é somente matar uma mulher. Mulheres são mortas todos os dias em assaltos, em sequestros, em ataques terroristas, e essas mortes não acontecem especificamente por conta do gênero delas. O feminicídio fala de mulheres que são mortas em virtude do fato de serem mulheres. E eu sei que isso pode soar um pouquinho confuso, mas eu vou explicar melhor mais pra frente. A morte por violência de gênero é um padrão que a gente encontra nas causas de assassinatos de mulheres, mas que a gente não encontra nas causas de assassinatos de homens. E por isso é muito importante conceituar o feminicídio, porque a gente tá simplesmente falando de uma causa de morte muito expressiva entre mulheres e quase nula entre homens. E é essa diferença que a gente tem que investigar.
E é muito importante a gente entender também que o feminicídio não deve ser um problema associado exclusivamente a pautas feministas. Por mais que o feminismo tenha sido muito importante para pautar esse tema em uma época em que isso era tratado como algo normal, a preocupação com a morte de mães, filhas, namoradas tem que ser de todo mundo, não só do movimento político. O feminicídio não é um assunto exclusivo de feministas porque é algo que afeta a sociedade em geral, independente de afinidades teóricas. Você sendo conservador, liberal, socialista, narcocapitalista, o que você quiser se definir, você pode perder uma mãe, você pode perder uma amiga, pode perder uma irmã para o feminicídio. Por isso que, para tentar entender o que é exatamente o feminicídio e por que ele deve ser discutido seriamente e combatido por mecanismos legais, eu quero explorar duas palavras-chave: cultura e patriarcado. A primeira pessoa a utilizar a palavra feminicídio e conceituar ela é a socióloga sul-africana Diana Russell. Ela caracteriza o feminicídio como assassinato intencional de fêmeas porque são fêmeas. E mais tarde, com a evolução dos seus estudos, ela caracteriza como o assassinato de uma ou mais fêmeas por um ou mais homens pelo fato de serem fêmeas. E eu sei que o uso da palavra fêmea pode trazer um estranhamento pra gente, pode até nos remeter a algumas teorias do feminismo radical. Mas para Diana é importante usar essa palavra em um contexto em que busca incluir meninas, bebês do sexo feminino, porque isso vai abranger também a discussão em culturas em que, por exemplo, se assassinam primogênitas, recém-nascidas, porque é vergonhoso para certas culturas que o primeiro filho não seja um homem. Isso era uma coisa que a gente via mais antigamente em muitas sociedades ocidentais. Hoje é um problema em culturas específicas, mas ainda assim deve ser conceituado. No meu entendimento, essa classificação é adequada para a sua época. A gente está falando de 1976, quando não havia uma luta tão forte pela conscientização do uso de palavras, o significado que elas carregam e a manutenção que elas podem exercer. Hoje a gente vê em conceitos mais modernos a discussão da morte de mulheres trans e travestis, que são assassinadas por expressarem uma identidade feminina. A gente também vê a discussão da morte de homens trans, que são violentados e assassinados porque a expressão de gênero dessas pessoas não corresponde ao que é esperado do sexo biológico delas. E sendo bem honesta, reconhecer que essas situações existem, são reais e lamentar que elas aconteçam não é militância nenhuma. É um princípio básico de humanidade. É só a gente olhar para a realidade, compreender a causa desses crimes e não ficar insensível diante da morte de outro ser humano. Achar que esses assassinatos não têm que ser discutidos com a seriedade devida e por mera associação política é dissociar da realidade e ignorar um problema sério. Com a evolução dos conceitos que explicam o feminicídio, tem um que se aplica de forma muito prática à realidade brasileira. Analisando os fatores da violência doméstica no Brasil, a gente pode definir o feminicídio como a última etapa de um processo de violência dentro de um cenário em que a relação hierárquica de gênero é preponderante. Ou seja, é necessariamente precedido por uma série de abusos físicos e psicológicos que partem da ideia central do homem ocupando um espaço de comando, enquanto a mulher tem que se submeter àquela figura de poder masculina. Se não por vontade própria, por meio da dominação pelo homem, que se vê no direito de se posicionar como uma autoridade dentro da relação. E isso nos é ensinado culturalmente, o homem ocupando um papel de líder. E é esse processo cultural que a gente pode entender como um patriarcado. O homem, enquanto ser humano, tem um valor maior do que a mulher. A partir desses conceitos, a gente pode retornar ao assunto anterior. Se essa história de patriarcado e feminicídio é grave mesmo, por que morrem mais homens do que mulheres? Como eu falei anteriormente, a preocupação com o assunto não reside no fato de que tem um número astronômico de mulheres sendo assassinadas, porque justamente os assassinatos de mulheres representam menos de 10% das estatísticas. A preocupação mora no fato de que existe um processo social como motivo da morte de mulheres que não existe ou que beira a nulidade quando a gente fala do assassinato de homens. E eu já expliquei o que é esse processo e como ele se manifesta. Mas para exemplificar na prática a diferença desse tipo de crime,
E porque ele cria um perfil de vítimas exclusivamente feminino, eu trouxe alguns dados. Dados completos, porque usar uma única característica para inferir que um problema não é real é no mínimo falacioso. Eu consultei o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que tem um portal chamado Atlas da Violência, que reúne estatísticas da criminalidade no Brasil entre 1989 e 2019. Ou seja, o Instituto Público catalogou 30 anos de dados. Esse registro passa pelo governo de 7 partidos, 8 presidentes e diversas ideologias políticas diferentes. Se a gente não pode confiar nisso, no que a gente pode confiar? Por mais que a gente esteja em 2023, esses dados de 2019 não se distanciam muito da realidade que a gente vê hoje. E eu achei interessante catalogar algumas coisas. Aqui, a pesquisa considera óbitos por residência, e eu selecionei um recorte nacional. Também vou usar outras fontes, como portais jornalísticos, que usam os mesmos dados do IPEA, do SINAM e do Sistema de Informações sobre Mortalidade como referência. O próprio SIM, que é esse último que eu mencionei, foi a fonte para a base de dados do IPEA. Para começar, o número de homens assassinados no Brasil em 2019, cerca de 41.600, enquanto o número de mulheres assassinadas é de cerca de 3.700. Esse dado está correto. Acontece que quando algumas pessoas como Taylor Simão escolhem isolar essa única estatística para contrapor a problemática do feminicídio, o que se dá a entender é que esses homens morrem exclusivamente pelo fato de serem homens, o que não condiz com a realidade. Agora eu quero trazer o resultado de um estudo que aponta que, além de serem as maiores vítimas de assassinatos, homens cometem 95% dos homicídios. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes publicou esses dados em 2014 e é pouco provável que as estatísticas tenham mudado radicalmente dentro de 9 anos. Com isso, eu tô querendo dizer que assassinatos de homens não devem ser tratados com importância? De forma alguma. A segurança pública é um assunto seríssimo. O que eu quero colocar aqui é simplesmente que uma causa de morte muito expressiva entre mulheres praticamente não se manifesta quando a gente analisa os assassinatos de homens. Os maiores perigos para homens decorrem de crimes relacionados a drogas, dinheiro e a violência urbana, enquanto o perigo mais alarmante para mulheres é a morte decorrente da violência de gênero por um homem. Só que agora a gente tem que analisar um outro dado muito significativo. Enquanto os dados do IPEA e do SIM mostram que entre 10% e 15% dos assassinatos de homens ocorrem dentro de casa, esse número salta para entre 30% e 40% quando a gente fala do assassinato de mulheres. Isso significa que a cada 3 mulheres assassinadas, uma vai morrer dentro de casa. E quando a gente está falando de homens, a cada 10 homens assassinados, se a gente arredondar para cima, 2 vão morrer dentro de casa. Então, é fantasioso dizer que homens e mulheres correm os mesmos perigos dentro de casa. A maioria dos assassinatos de homens ocorre por conta da violência urbana. As vias públicas são cenário de mais de 60% dos assassinatos de homens, e não tem dúvidas de que isso é um problema grave de segurança pública. E observando esses dados, é muito importante que a gente entenda que não pode tratar esses casos de feminicídio meramente como homens que enlouqueceram e do nada resolveram matar mulheres com quem conviviam. É muito perigoso abordar o assunto dessa forma, porque não são homens loucos, de forma alguma. São homens que cresceram doutrinados dentro de uma estrutura patriarcal que ensinou a eles que eles valem mais do que mulheres e que as mulheres naturalmente devem algum tipo de subserviência a eles. Com isso, eu tô querendo dizer que todo homem se acha superior às mulheres e que vai matar uma mulher quando tiver a sua autoridade desrespeitada? É óbvio que não. Por mais que essa seja a cultura predominante em muitos lugares, algumas famílias seguem valores mais brandos em relação ao papel social da mulher. Isso é um fator determinante quando a gente analisa homens que foram mais ou menos intoxicados por ideias misóginas. E os próprios valores adquiridos pelo homem ao longo da vida são fator determinante nisso também. O meu pai cresceu trocando porrada com o irmão e ele nunca ergueu a mão para minha mãe. Meu pai também nunca me castigava fisicamente porque ele tinha o entendimento de que era um homem adulto batendo numa menina.
era uma situação de vulnerabilidade física. Mas uma variável que tem que ser considerada é que meu pai adquiriu muitos valores de proteção às mulheres e a minorias conforme ele ia convivendo fora do nicho familiar. Já o Lucas, o meu namorado, eu conheço ele há 7 meses. E por mais que seja relativamente pouco tempo, em todo esse período, eu não vi ele tendo qualquer postura agressiva diante de qualquer pessoa, fosse para mim, fosse para outras mulheres, fosse para outros homens. Eu nunca vi ele sendo minimamente violento. E eu acredito que isso tem a raiz no lar dele, que é um lar sem violência física. Mas se eu pude conviver e me relacionar com homens que não iniciaram processos de violência contra mim, outras mulheres não têm a mesma realidade. E a minha convivência não pode ser, de forma alguma, um modelo para pautar a realidade de todas as mulheres brasileiras. Eu pertenço a um recorte social específico. Eu sou uma mulher branca, de classe média, que cresceu na cidade. Mas eu não preciso me distanciar muito do local em que eu cresci para encontrar exemplos de uma realidade que oferece mais riscos às mulheres. A minha mãe, neta de imigrantes, cresceu no interior do interior, trabalhando na lavoura e estudando. Vizinhas dela, da colônia, apanhavam dos maridos e achavam isso normal. Sabe-se lá quantas não foram mortas por conta disso. Famílias já ofereceram bens aos meus avós para arranjar casamento para minha mãe. Ela com só 12, 13 anos, sendo prometida para homens de seus 20 e tantos. Como eu falei, algumas famílias não seguem valores tão alinhados ao patriarcado. E a resposta que os meus avós davam nesses casos é que a minha mãe era nova, estava trabalhando e estava estudando. Então a minha mãe nunca foi submetida a esse tipo de violência. Mas quantas meninas do interior que foram prometidas a maridos com 12 anos não foram vítimas de uma série de violências em um relacionamento que estruturalmente já é problemático pela relação predatória? E dentro dessa estatística, é no mínimo lógico dizer que várias meninas já foram mortas. E se a gente avançar mais um pouquinho em recortes sociais, a gente encontra ainda mais casos de violência. E mesmo que essas não sejam realidades que diretamente nos pertencem, são problemas que, querendo ou não, existem e devem ser tratados com a seriedade que merecem.